Rômulo, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. Eu queria que você comentasse sobre este acerto com o Cruzeiro, depois de deixar o futebol italiano. O que teve para você neste período e como surgiu o interesse do clube e como aconteceram as conversas até o desfecho positivo para a sua volta à Toca da Raposa 2. Obrigado. Bom, foi bem fácil, né, essa situação de voltar para o Cruzeiro. Na verdade, foi uma conversa entre amigos. Eu e o Fábio, a gente teve uma conversa e ele explicou a situação do clube. Eu me coloquei disponível, né, para voltar ao clube, para fazer parte dessa reestruturação do Cruzeiro. E o Fábio entrou em contato com o pessoal do clube. Eles acabaram entrando em contato comigo sucessivamente. E foi uma conversa bem franca. E quando me apresentaram o projeto do Cruzeiro, me apresentaram todos os problemas que o Cruzeiro enfrentou nesses últimos anos aqui. Mas o projeto futuro é um projeto vencedor, onde todos que fazem parte hoje do clube, né, diretoria, presidente, comissão, estão todos imbuídos de reestruturar o Cruzeiro e de fazer o Cruzeiro voltar para o lugar onde ele sempre deveria estar, que é na elite do futebol, brigando por títulos. Então eu fiquei super feliz de voltar depois de 10 anos para o clube de onde eu saí para a Europa, né? Porque foi o Cruzeiro que fez a minha venda para a Fiorentina. E depois de 10 anos voltar para cá, eu me sinto realizado, feliz e vou fazer de tudo para que o Cruzeiro volte a ser o que ele sempre foi. Guilherme Pio, do Portal UOL. Você, no futebol brasileiro, inclusive com a camisa do Cruzeiro em meados dos anos 2010, atuou como lateral, foi para o futebol europeu, na Itália mudou de posição, atuando como meio-campista, como volante. Aqui no Brasil, como é que você pensa em atuar? Pode ser também na lateral, já que você tem essa experiência, ou vai ser mesmo disputando a posição com os demais volantes do Cruzeiro? Queria que você falasse a respeito do seu estilo de jogo, né, que mudou bastante nos últimos anos. Exatamente. Quando eu saí do Brasil, eu atuava como lateral direito. E na Itália, o lateral direito praticamente ele é um quarto zagueiro. Então, pelas minhas características, né, táticas e ofensivas, já nos primeiros 3 meses o pessoal optou por me colocar como volante, que nas categorias de base eu sempre atuei, né, já tinha atuado como volante. Então, essa adaptação foi bem fácil. E nesses últimos 10 anos atuei sempre no meio-campo, volante, e volto para o Cruzeiro, volto para o Brasil, para exercer a função que nos últimos 10 anos eu estava exercendo, que é meio-campo, né, volante. Então, já conversei com toda a comissão e a gente vai lutar ali para estar jogando como um volante, como um homem de meio-campo, sim. Rômulo, aqui quem fala é Henrique Comini, da Record TV. Eu gostaria que você puxasse pela memória da sua primeira passagem aí pelo Cruzeiro, né? O que você traz de recordações? Por que você não obteve o mesmo êxito que teve jogando principalmente na Itália? Enfim, quais recordações que você guarda do Cruzeiro daquela época que podem ser úteis para você hoje? Bom, na minha primeira passagem pelo Cruzeiro, eu era muito novo. Foi praticamente o meu terceiro clube como profissional, o primeiro clube de expressão. E quando eu cheguei aqui no Cruzeiro, fiz grandes amizades. Dentro de todas as circunstâncias, eu considero que foi uma passagem boa, né? A gente foi vice-campeão brasileiro, em 2010 campeão mineiro, se eu não me engano. E não tive muito espaço, até porque o Cruzeiro na época tinha um grande lateral direito, né, que era a minha função, que era o Jonathan. Então ele estava muito bem, então acabei tendo pouco espaço, né, mas mesmo assim consegui fazer bons jogos aqui pelo Cruzeiro. E também era muito novo, são os processos naturais na carreira de cada atleta. E graças a Deus eu consegui amadurecer bastante, evoluir como profissional, como pessoa, como ser humano. Então tenho certeza que nessa segunda passagem aqui a gente vai ter grande sucesso e juntos, né, todos juntos,
num só objetivo, que é fazer o Cruzeiro voltar a ser o que ele sempre foi, todos nós teremos sucesso nisso. Rômulo, boa tarde, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Minha pergunta para você é a seguinte: o que te fez aceitar essa proposta do Cruzeiro? Quais foram as pessoas que te incentivaram para vir jogar no Cruzeiro nesse momento mais difícil que a equipe está atravessando? Problemas financeiros e problemas também de estar na Série B. Bom, primeira coisa, o desafio, né? Eu sempre... como ser humano, sempre gostei de desafios, e eu acho que no pior momento, né, do Cruzeiro, por tudo que aconteceu, eu acho que vai ser muito gratificante fazer parte dessa reconstrução, fazer parte dessa nova etapa do Cruzeiro. Eu não vejo a hora que isso se concretize, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, fazer o Cruzeiro voltar à elite do futebol brasileiro. Eu vi pessoas aqui dentro, de repente os torcedores não têm um contato próximo assim, né, por enquanto, mas pessoas muito motivadas para fazer o Cruzeiro voltar a ser o que ele sempre foi. Um projeto sério, um projeto desafiador, porque o mundo inteiro, né, sabe, repercutiu até na Europa, de tudo que aconteceu aqui dentro do clube, mas ver o brilho nos olhos das pessoas que hoje fazem parte do Cruzeiro me incentivou muito. Muitos, né, brasileiros, ou a maioria dos brasileiros, não sabe da estrutura que tem esse clube. Joguei nos principais clubes da Itália e somente a Juventus tem uma estrutura parecida com essa que o Cruzeiro tem. Um centro de treinamento de alta excelência, 4 campos, uma academia de alto nível, profissionais para cada área. Os atletas são muito bem cuidados aqui dentro, nutricionista, refeitório, que é um restaurante, na verdade, área de comunicação, marketing comercial, parte técnica. O torcedor do Cruzeiro ele tem que ficar muito orgulhoso de torcer e fazer parte desse clube, porque realmente é um clube que tem uma estrutura muito grande, fora do normal, coisas que na Itália não tem, tá? Então, fazer parte de um clube de uma grandeza como essa me enche de orgulho, e o desafio de fazer o Cruzeiro voltar é muito legal, e a gente vai conseguir todos juntos, unindo forças para que isso aconteça. Rômulo, Léo Campos da Rádio Super, bem-vindo de volta. Queria saber como está a sua condição física. Quando foi seu último jogo? A gente sabe da própria transição que agora você vai ter de volta para o futebol brasileiro. Já está pronto para estrear ou precisa de mais algum tempo? Obrigado. Não, fisicamente eu estou super bem, né? Eu sempre me cuidei muito como atleta. Nesses últimos anos lá na Itália, eu sempre tive um dos melhores desempenhos do campeonato italiano na parte física. Sempre cuidei muito disso. Tô pronto para jogar. Eu estava treinando muito forte. Eu acabei a temporada com o Brescia lá na Itália. Optei por não renovar, para ficar livre no mercado, justamente para encontrar um projeto desafiador como esse do Cruzeiro. E se tiver que jogar amanhã 90 minutos, eu já estou pronto. Claro que sempre tem uma adaptação por detrás, né? Até conhecer os meus novos companheiros, mas isso é um processo natural. O importante é que fisicamente eu estou bem, para estar disponível aí assim que o clube precisar. Rômulo, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. O jogador brasileiro, quando vai para a Europa, antes de ir aqui no Brasil, ele não tem muita cultura tática. E por muitas vezes, na Europa, ele aprende essa cultura tática. Com a sua experiência no futebol europeu, o que você pode agregar para esses jogadores mais jovens do Cruzeiro? A gente sabe que o time tem essa mescla de experientes e jovens, essa cultura tática que o futebol brasileiro definitivamente ainda não tem. Está aprendendo e engatinhando. Com essa experiência sua de praticamente 10 anos no futebol europeu, o que você pode agregar para esses jogadores com a cultura tática, auxiliando o técnico Felipe Conceição? Realmente, né? Na Europa, a disciplina tática, hoje ela não pode ser comparada, né, com os demais países, porque lá na Itália é o berço da tática. A gente fazia de 3 a 4 horas de tática por semana, incansavelmente.
E aprendi muito, né? Aprendi muito, sempre gostei, sempre estudei bastante futebol, porque é a minha profissão, eu amo fazer isso. E lá peguei grandes treinadores, os treinadores mais táticos que nós temos hoje no futebol mundial, como o Cesare Prandelli, que treinou a seleção italiana, treinou a Fiorentina, Massimiliano Allegri, e tantos outros treinadores aí de nome. Então, eu fico muito orgulhoso assim por toda a experiência que eu peguei lá, e com certeza, com toda disponibilidade e humildade no que eu puder ajudar o nosso treinador, o nosso clube, eu vou ajudar, sem passar por cima de ninguém, de uma forma muito tranquila, muito profissional, mas muito humana. Podem contar comigo para o que for preciso, sempre tomando muito cuidado, né, para que a gente faça isso de uma forma muito simples, muito transparente. A Itália, todos sabem, né, que ela é o berço da tática. Então lá, graças a Deus, eu aprendi muito sobre isso. E o nosso treinador hoje, ele é um treinador muito tático, onde ele ocupa muito bem os espaços, onde ele pede para o time jogar em conjunto, ocupando os espaços, fazendo as diagonais, né, defensivas. Então, praticamente, a gente fazia isso de 3 a 4 horas por semana lá na Itália por 10 anos. Então, já nos primeiros treinos eu percebi, né, a ideia de jogo dele, a filosofia, e com certeza a gente vai poder ajudar no que for preciso dentro da filosofia de trabalho do nosso treinador.